Panorama TVC está de volta e nós falamos agora sobre os 77 anos do Instituto dos Cegos de Rio Preto. A entidade comemora aniversário na próxima segunda-feira. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Regiane Pires, que é fisioterapeuta. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer enorme estarmos aqui e falar da nossa instituição, que tem 77 anos de história, né? A nossa história lá em 1948, quando o Instituto foi fundado, ele, a princípio, era uma casa-abrigo, né? As pessoas, antigamente, falando da deficiência, era um lugar onde eles ficavam para que as famílias levavam e deixavam lá. E aí, no ano de 98, o ano que eu entrei, já estou lá, né, há tantos anos, começou-se a pensar nessa formatação do que hoje, ao longo desses mais de 27 anos, aí, a gente se tornou, né? E falando da nossa história, né, é bom a gente lembrar que antigamente, lá no ano de 2003, nós já fomos um ensino regular, de primeiro a quarto ano, né, escolar, e aí depois, em 2010, veio o SUS, né, que foi um grande passo dentro da instituição, onde a gente realmente teve esse foco dentro da reabilitação e habilitação visual hoje, referenciado pelo Ministério da Saúde. Em 2012, essa escola foi extinta, né, e a gente mudou de sede nesse ano, e hoje, atualmente, né, a gente está lá na nossa sede com obras, né, ampliando aí a nossa expectativa até dezembro, que, né, a gente inaugure a nossa quadra, que é um grande avanço que a instituição tem, mas com o objetivo principal, né, de habilitar, reabilitar de 0 à terceira idade, né, uma vez que a gente atende Rio Preto, onde é a nossa sede, e mais 102 municípios. Então, se a gente pensar que dentro do estado de São Paulo, né, existem outros serviços de reabilitação visual, o nosso é o maior, justamente por conta do número desses municípios que a gente atende. É isso, Regiane. E como você falou, já está há muitos anos, há 27 anos lá no Instituto, é isso? É isso, há 27 anos, né? O seu Romiro, nosso gerente, está lá há 33 e eu estou há 27, né? Então, eu fiz parte da primeira profissional ali que estava se montando a equipe multidisciplinar para que a gente fosse hoje esse trabalho de referência, né? Porque o nosso objetivo principal, né? De acordo com essa faixa etária que esses usuários chegam, a gente faz uma avaliação, a gente vai dividindo os grupos ali e aí a gente vai buscando o que, de fato, eles precisam para voltar para a sociedade, que eu acho que esse é o primeiro grande passo, né? Existe hoje as crianças incluídas, a gente tem inclusão, a gente fala de acessibilidade, tantas coisas aí que vieram ao longo do caminho, mas de importante mesmo que a gente busca é que quando essa família ou esse adulto chega lá, é que ele tenha e resgata de novo a importância para ele voltar para a sociedade. Porque, assim, quando a gente fala de deficiência, já é um tabu enorme, né? A pessoa com deficiência, como se ele fosse limitado a algo. E é isso que a gente busca, principalmente na nossa condição, que é a visão, que ela impacta muito diretamente, né? O mundo é visual. Desde que a gente nasce, tudo a criança, ela, né, tendo a visão, ela vai buscar. E esse adulto, principalmente, quando ele chega, nessas famílias, quando elas nos procuram, de alguma forma, que já são encaminhados, é um luto muito grande, porque é como que se não tivesse mais o que ser feito. E é isso, é essa grande questão que a gente busca, é mostrar que ele é o protagonista dessa história, que ele tem importância, que ele tem, sim, algumas coisas limitadas, mas que a gente tem outros canais sensoriais, e é isso que a nossa equipe, que as nossas oficinas trabalham, para que ele volte aí a mostrar para, né, para todo mundo aí que ele tem uma potência enorme ainda pela frente. Isso, vocês sabem que cada pessoa que chega lá tem um grande potencial para se desenvolver, né? E esse atendimento é feito de forma especializada e individualizada, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Isso. Hoje a gente tem uma porta de entrada que é via UBS, né, que é a Guia de Referência e Contra-Referência, referenciado aí por essa né, reabilitação visual, mas a gente recebe hoje, né, de hospitais, de grandes serviços já encaminhando quando se detecta algo ali nessa questão da visão, né, seja total ou seja parcialmente ali. E ele chegando, a gente faz uma avaliação multidisciplinar e a gente avalia de aonde ele vai se inserir melhor, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o adulto, né, que a gente fala que é um setor que a gente tem que é o centro-dia, né, que são oficinas especificamente voltadas para ele dentro de artesanato, de oficina Braille, do ensino Braille, da musicalização, que hoje faz muita diferença, a parte de esporte também, que você vai resgatando toda essa autonomia, toda essa condição, essa vontade que ele vê que ele tem potencial. E aí a gente vai direcionando esses setores. Basicamente, hoje, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa OSC, né, nós temos 3 grandes
grandes setores. A gente fala quando as crianças chegam, né, que é uma base importante. Hoje a gente tem um número muito expressivo de crianças prematuras extremas e que ficam com a condição da retinopatia da prematuridade, né, e aí ela já vai ter o atraso. Então, assim, a gente trabalha muito em rede, então a gente tem esse setor que é o ambulatório. Depois a gente tem um importante setor que são as crianças que já vão para as creches e a educação infantil, e ali começa a sua vida no ensino regular, né, ele precisa estar lá no ensino regular, e aí ele vem no contraperíodo para esse apoio pedagógico que a gente fala, e o adulto. E esse adulto, né, dentro dessa condição, é onde ele também chega, né, e muitos deles ainda estudando, fazendo cursos e buscando outras questões, que a gente também vai focando para que ele tenha essa habilitação e essa reabilitação dentro das suas funções e especificidades ali de cada um, porque é isso, a especificidade é de cada um. Então, são trabalhadas habilidades motoras, também o uso das bengalas, né, de acordo com a necessidade de cada um. Isso, e aí ele inserido no serviço, aí a gente vai direcionar o que de fato a gente quer que ele tenha autonomia. Então, assim, uma grande primeira oficina aí que a gente fala, que é a orientação à mobilidade, por exemplo, que é com o uso da bengala, né? Importante falar que a gente hoje trabalha com 3 cores diferentes, né? E desde 2024, hoje é lei essas cores de bengalas, né? E lá em 2018 também a gente teve o primeiro grande passo aqui, que a gente trouxe para Rio Preto isso, nós participamos em São Paulo, aí agora é lei, e essas cores de bengala, porque quando a gente fala de bengala, ela é um recurso tecnológico, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, todo mundo se associa a ferramentas, em celulares, em computadores, né? Mas a bengala longa, que é aquele recurso que a pessoa com baixa visão ou deficiência visual total, ela precisa, é um recurso tecnológico. E essas cores diferenciam de que maneira? A bengala branca, para a pessoa totalmente cega, a bengala verde para a pessoa que tem baixa visão e a branca e vermelha para a surdo-cegueira. E essas condições, né, ambas, têm o objetivo principal de promover a autonomia e a segurança no ir e vir, só que dando condições das cores no campo de visão, na quantificação de visão ainda que ele apresenta. Tá certo. Bom, é importante que a gente fale sobre isso para as pessoas entenderem também, né? Sobre essas atividades. E você falou sobre recursos tecnológicos. Além da bengala, tem muitos outros recursos que promovem a inclusão, né? Isso. E aí a gente tem, sim, hoje a tecnologia assistiva, a gente tem uma sala, né? Muito bem estruturada em recursos tecnológicos, e essa tecnologia para a pessoa com deficiência visual faz ela, sim, ganhar uma autoestima, ganhar um empoderamento, assim, absurdo, porque hoje ele tem o seu celular, entendeu? E ele vai conseguir ter ali os seus grupos de WhatsApp, as suas redes sociais, e é tudo isso agregado àquilo que o mundo hoje caminha, né? Que é a tecnologia. A gente tem lá todos os instrumentos, gente, fora as lupas eletrônicas, fora os recursos que a gente tem associado nas crianças, né, ou os adolescentes na escola, que hoje também claro que a máquina Braille, né, que é o grande diferencial ali, que é o caderno deles, vamos dizer assim, né, quando eles são alfabetizados no Braille, não vai deixar de existir. Mas agregado a isso, hoje a gente tem toda a tecnologia que favorece o aprendizado, que ele siga em pleno aí na sua vida escolar e de faculdade e assim sucessivamente. Tem lá equipamentos que ampliam as letras, né, para que eles consigam ler. Alguns outros equipamentos que leem também os livros, né? A gente tem lá na sala, a gente tem a lupa OAC Plus, né, uma lupa interessante, né? Então, se a pessoa tem baixa visão, ela faz ali a ampliação da letra, seja um livro que ele queira ler, um artigo, ou mesmo uma bula de remédio. Por exemplo, muitos adultos, né, diabéticos, que é uma das patologias que pode levar a essa condição, eles têm toda essa autonomia ali na leitura. E se for o cego total, ele tem um fonezinho que também vai fazendo essa audiodescrição. Então, assim, são alguns dos exemplos que os deixam aí muito pleno na tecnologia. Bom, além dessa parte do ensino, vocês realizam também eventos culturais, esportivos, para que eles desenvolvam outras habilidades também. É muito importante falar, porque assim, hoje a parte do esporte, né, quando a gente fala assim, fisiologicamente, da perda visual, é muito característico aquela perda de... Ele cai com a cabeça para frente, ele anterioriza o ombro, ele perde aquele movimento de dissociação de movimentos. E aí, quando você leva para as nossas oficinas, na parte do esporte, na parte da academia, no goalball, né, que é um esporte exclusivo para as pessoas com deficiência visual, ou mesmo judô, você ganha toda, além dessa destreza motora, né, você ganha também autoconfiança. E hoje, a gente tem vários atletas
né, que competem no judô paralímpico, né? A gente está agora com um projeto muito legal do esporte que reativou o goalball, né? Nós já tivemos lá no passado, depois ele ficou alguns anos sem, e agora um projeto importante, a gente está com ele para as crianças e adultos, né, que é um esporte exclusivo para as pessoas com deficiência visual, e tudo isso resgata muito o que a gente quer nessa pessoa, né, que ele tenha vida de novo, né, que ele tenha amor a essa vida, né, mesmo sem a visão. É isso, resgata as habilidades, a autoestima Isso. e promove a inclusão aí fora do Instituto. Tá certo, Regiane. Gostaria que você falasse, então, como que a população pode contribuir com o Instituto dos Cegos, de que forma que vocês captam aí os recursos para essas atividades? É importante, assim, a gente precisa muito dessa sociedade, a gente precisa muito desse apoio, dessas doações em si, né? A gente tem algumas parcerias importantes com o nosso município, com a assistência, né? E com a educação, vias aí de regra desses trabalhos, mas a gente precisa muito dessa sociedade. A gente está aberto, né, de segunda a sexta, a gente convida muito, sempre que a gente tem oportunidade, eu acho que é legal quando a gente fala muito, que as pessoas vá conhecer, vá ver esse trabalho acontecendo, e a gente, né, aceita qualquer tipo de doação, né, porque assim, quando a gente fala numa bengala longa, né, que é o recurso mais básico ali, que essa pessoa, quando perde a visão, necessita, ela custa mais de R$ 140. Então, assim, não é nada muito barato. E isso a gente precisa muito, né? É um trabalho ali, a nossa OSC, há 77 anos, buscando muito. Então, a gente precisa muito das doações, seja, né, em espécie, seja de forma presencial, né? Do que a população quiser, a gente está aberto e a gente necessita muito dessa ajuda. Tá certo. Bom, e para quem necessita desse acompanhamento, desse serviço, de que forma é feito? Existe um encaminhamento do setor de saúde? A gente pode nos ligar, né, 17 3355 5000, que as meninas ali orientam, mas normalmente chega até lá, e aí mesmo que ele não tenha nenhum encaminhamento, né, de repente como acontece às vezes, porque eu tenho uma pessoa na família que está perdendo a visão, mesmo que ele não se referencie em nenhum UBS, ele pode chegar até nós, a gente faz a triagem e depois a gente organiza essa documentação. Mas hoje a nossa porta de entrada é a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, onde ela solicita ali a guia, que é uma guia de referência e contra-referência, que é onde a gente referencia e o SUS dá uma ajudinha ali de custo ali dentro dessas tabelas. Mas é a guia de regulação via UBS, é a nossa porta de entrada. Tá certo. Bom, vocês estão comemorando aí o aniversário da entidade, 77 anos, vai ter mais comemorações por esses dias? Amanhã a gente tem um almoço bem legal, assim, promovido da instituição, né, da nossa diretoria para os nossos funcionários, né. Hoje a gente teve uma apresentação linda ali na praça ao lado, na Praça dos Escritores, né, também de um projeto musical que a gente trabalhou durante 2 anos, né, e a gente fez com eles, né, com as crianças, com adultos, né, e amanhã o almoço, e a semana que vem a gente tem algumas atividades ali acontecendo, mas que esses 77 anos faz muita diferença na vida de cada um ali. Tá certo, parabéns para o Instituto dos Cegos, parabéns pelo trabalho realizado, para você que está há tantos anos lá e todos os colaboradores. É um prazer, né, essa oportunidade, eu agradeço muito em nome da nossa instituição, da nossa diretoria, do nosso presidente, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, e eu peço, né, quem quiser, curiosidade, quiser nos conhecer, a gente está de portas abertas a recebê-los. Muito obrigada. Tá certo, obrigada. Obrigada.